que há no Brasil e no mundo atualmente é uma crise de representatividade ou estamos diante de uma histórica transformação do sistema político? Bom, são as duas coisas. A gente realmente é criado no Ocidente a pensar de maneira dicotômica, ou é uma coisa ou é outra. É muito difícil a gente juntar o que os orientais falam de que é visão holística, né? Mas veja só, o que está acontecendo? Em primeiro lugar, a crise de representação, nesse caso da representação, já tem uma crise muito definida a partir da década de 1960, no mundo ocidental, mas também no oriental. Principalmente no que se define como representação liberal. É a ideia do conceito de representação que cria uma elite política. Vou só explicar qual que é o conceito liberal. O conceito liberal é o seguinte: as massas não pensam, as massas só sentem. E quando elas, portanto, o indivíduo pensa, mas ele, quando está em multidão, o pensamento conservador e parte dos liberais acham que quando está em multidão, a gente é tomado, o Freud chegou a escrever também sobre isso, a gente é tomado por uma identificação emocional e a gente dificilmente raciocina de novo de maneira individual. A partir dessa ideia, o conceito liberal é que você elege representantes que vão para uma casa parlamentar e essa casa parlamentar, em primeiro, eles são pagos só para pensar. Eles não estão em multidão. Eles têm tempo para pensar leis, para pensar políticas e mais do que isso. É uma representação, é uma casa heterogênea, portanto não forma a ideia de multidão. Eles têm que negociar entre eles como se estivesse fazendo um acordo em assembleia, só que eles estão como políticos profissionais. E aí eles são mais racionais, eles têm essa ideia dos liberais e dos conservadores também. E por isso que então eles trabalham tanto com essa questão da representação, que seria teoricamente um espelho, né? Inclusive na filosofia o conceito de representação é esse, é espelho. É o que eu quero, ou o que eu vejo da minha imagem. Nós sabemos que isso não funciona. E a partir da década de 60, cada vez se retomou mais uma discussão sobre democracia direta e não representativa. A democracia direta, como o nome já diz, é o próprio cidadão em assembleia, ele retoma, portanto, a ideia dos contratualistas, né? Principalmente o Rousseau, essa ideia de que em assembleia nós, cidadãos, negociamos tudo que queremos em relação à política pública. O problema é que os dois modelos têm problemas em si, né? Solo. Né? A democracia direta parece muito interessante, mas ela foi usada por Napoleão para sufocar a oposição. E também foi usada por regimes fascistas, que é a relação direta com a massa, e se você tem um líder carismático, você manipula. A representação seria um antídoto para a democracia direta, para esse problema e desvio da democracia direta, essa hipótese de erro. Acontece que a representação, ela também tem em si um mal. Não é? Nós temos a representação fiduciária no mundo moderno, que é a ideia de eu votar em alguém que eu não sei exatamente o que ele vai fazer para mim, mas a filosofia geral do que ele diz me convence. A gente faz isso quando vai eleger um presidente da República no Brasil. A gente não tem ideia do que ele vai fazer no meu bairro, mas a ideia geral do que ele fala do país, eu acabo concordando, voto nele, se eu concordo. O problema é que quando ele vira presidente e toma posse, como ele não falou um monte de coisa que ele ia fazer, não tem por que dizer que isso é um desrespeito ao voto. Ele não disse que ia fazer isso. A outra forma de representação é chamada representação delegada. A representação delegada é quando a pessoa faz exatamente o que eu quero. Ou seja, um deputado operário, um deputado do bairro tal, ele faz exatamente o que aquele eleitor quer. Qual que é o problema disso? É que ninguém pensa o país como um todo, um território mais amplo, uma visão humana e não só do bairro, não só de interesse, mas de direito. Vocês veem que todos os modelos que nós criamos até hoje têm problemas. Há um autor, que eu sempre cito, que é o Norberto Bobbio, que dizia que se eu combinar todos esses modelos, o veneno de um é neutralizado pela virtude do outro, e assim por diante. Então, há um debate desde os anos 60 de que esse modelo de representação está falido. Cria uma burocracia, uma segmentação na política. É obviamente que nós estamos vivendo uma mudança radical, tanto das novas tecnologias como do mercado de trabalho e, portanto, da identidade que eu tenho com um público grande. O Richard Sennett fala que nós estamos hoje envolvidos numa ideologia da intimidade. A gente só acredita em círculo bem próximo, o resto que se dane. São as duas coisas. Rudá e a esquerda brasileira? Eliana, no Brasil não tem extrema esquerda.
mas tem extrema-direita. Se a gente pensar as correntes ideológicas de um país como se estivesse numa régua, você imagina que eu estou falando que a gente tem extrema-direita? Acho que aqui é o contrário do que eu vejo. Isso que eu estou pensando. Você tem extrema-direita, mas não tem extrema-esquerda. A régua vai estar pendendo para a direita. Então a esquerda brasileira, em primeiro lugar, tem uma crise de identidade. A esquerda mesmo, que pensa uma política de igualdade radical, inclusive igualdade política, igualdade econômica, e que quer uma intervenção do Estado na economia, e que projeta um mundo que não tem nem Estado, que é um Estado completamente comandado pela auto-organização das pessoas, né? Essa esquerda no Brasil, que tem várias configurações, tem grupos maoístas, principalmente grupos trotskistas que são muito fortes, inclusive porque eles estão nos partidos de esquerda mais importantes e vistosos, né? PSOL, parte no PT e assim por diante, né? Os stalinistas, então maoísta stalinista está, por exemplo, no PCdoB, leninistas clássicos, tal. Essa esquerda típica aqui que eu estou falando, ela não tem voto, ela não tem inserção de massa. O que você faz com um projeto de esquerda que quer um país mais igualitário se ela não fala com a população? Não, nada. E tem um monte de gente que, inclusive, tem muitos seguidores e tal, né? Mas ele não tem influência nenhuma na política. Eu não estou falando política institucional, não. Eu estou falando no bairro, então não tem influência nenhuma. Quem fica assistindo esse pessoal normalmente é classe média. Pode ser até o caso aqui da Cultiva, só que a gente não se arvora à liderança de esquerda. A gente está aqui fazendo um trabalho técnico para vocês, obviamente, com uma leitura política. Você tem o restante, é centro-esquerda ou é até centro-direita. Então, a esquerda fica numa situação delicada, porque muitas vezes parte dessa centro-direita ou liberal que está dentro dos partidos de origem de esquerda, que hoje os partidos não são tanto, né? Eles são centro-esquerda, mas grande parte desses partidos de centro-esquerda são comandados por liberais e centro-direita, portanto, eles não conseguem fazer frente à extrema-direita e à direita porque eles pensam mais ou menos igual, principalmente a direita. Eles têm pontos de contato. Eles têm mais pontos de contato com a centro-direita ou com o centro do que com a esquerda, efetivamente, né? Então, como que a gente está vendo os grandes partidos de centro-esquerda? Eles se debatem entre si. A grande liderança desse bloco geral, que eu vou chamar aqui de centro-esquerda, mas eu já disse que tem gente de centro-direita nele e tal. A liderança desse bloco é do PT, sem dúvida nenhuma. Então, os outros partidos, como o PSB e tal, ficam se debatendo. Cada vez que o PT tem alguma crise para engolir o PT e ser o líder, não conseguem. Eles não conseguem, há 40 anos eles não conseguem fazer isso. Mas tentam, talvez o partido desse bloco que mais tenta é o PSB, mas o PT também, na medida em que ele vai elegendo o tempo inteiro o presidente da República. Veja, o PT é o único partido, desde o fim da ditadura militar, que esteve no segundo turno, em todas as eleições para presidente. É o único. E é o que elegeu mais vezes presidente. Elegeu 2 vezes o Lula, agora uma terceira, duas vezes a Dilma. 5 vezes. Esse é um partido hegemônico desse campo. O que ele vem fazendo agora? Ele vem engolindo os outros partidos. Agora parece ser a vez do Boulos, né? Vamos ver para onde vai esse jogo. E o que o Lula espertamente faz? Ele primeiro traz para o ministério e coopta. Ele fez isso com gente que era oposição à parte do governo dele e que era dirigente do PT, caso da Gleisi Hoffmann. Ele tentou administrar, não deu, ele puxou para ser ministro. Agora ele puxa o Boulos, anunciou agora que vai ser ministro. E o Boulos ministro, ele praticamente traz o PSOL para dentro do bloco lulista. Isso é esquerda, Helene. Esse programa é um oferecimento do Instituto Cultiva, mais de 20 anos com foco na educação para a cidadania e participação social. Saiba mais no site institutocultiva.com.br.